consegui, tipo, né, em 20 slides, mais ou menos sintetizar aquilo que eu acho que é importante para que o médico, né, tanto o médico emergencista como o médico generalista, para que ele possa saber aquilo que é interessante, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Elise, aqui na apresentação agora, né? Isso, aí você abre o primeiro slide, aí depois o senhor aperta apresentar agora, aí só apertar na tela do slide e maximizar. Aí é aquele esquema, o senhor não vai ver a gente, mas vai nos ouvir, mas a gente está vendo o senhor e o slide. Perfeito. Pois vamos que vamos, né? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Eu vou botar aqui na tela inteira, né? Isso, você aperta a tela inteira, aí aperta, tem um outro botãozinho embaixo, aí já vai projetar a sua tela, vai aparecer aqui. Certo. Já compartilhou aí, não, né? Não. Foi agora? Não, peraí, ainda não. Foi. Pronto. Vocês estão vendo agora essa página com os slides, né? Isso, aí o senhor só maximiza e aí já pode iniciar. Pronto. Só um momentinho. Aí, doutor Nisso, aperta só nesse negocinho que tem aí embaixo, essa listrinha aí, ocultar. É porque tem um negocinho aqui na frente. Pronto, aqui. Pronto. Ficou legal agora? Ficou, tá ótimo. Tá ótimo? Todo mundo tá vendo aí? Sim, todo mundo sabendo. Tá bom, a imagem tá legal. Então vamos lá, gente. Então, mais uma vez, boa noite para vocês, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma, tá? Eu sempre costumo dizer, né, que todas as vezes que nós vamos falar de algum tema referente a trauma, partindo do pressuposto, né, que falar de cirurgia, afinal de contas a gente está numa liga de cirurgia, é falar de trauma, até porque o procedimento cirúrgico em si, ele é um trauma ao organismo. Eu acho que o assunto mais importante e com certeza, né, o assunto inicial que a gente precisa entender para poder compreender, né, os demais assuntos, as demais abordagens feitas aos pacientes cirúrgicos, né, entender o que é resposta endócrino-metabólica ao trauma. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: o que é homeostasia? Para vocês que com certeza estão nos períodos mais à frente, fica fácil vocês entenderem esse conceito. A homeostasia, ele na verdade, ele é o equilíbrio fisiológico do corpo. O que o nosso corpo ele faz? O nosso corpo ele tenta incessantemente e de forma incessante, ele tenta manter o equilíbrio fisiológico do nosso corpo, ele tenta manter a homeostase. Todas as reações, né, todas as ocorrências neurológicas, endócrinas, metabólicas que acontecem no nosso organismo, eles têm uma finalidade. Que finalidade é essa? É manter o equilíbrio fisiológico do corpo. Todas as vezes que esse equilíbrio ele é de alguma forma perturbado, toda vez que esse equilíbrio ele é quebrado, o nosso organismo ele dispara alguns mecanismos esses metabólicos, fisiológicos, em algumas situações até neuronais, na tentativa de recobrar esse equilíbrio. Então, quando a gente fala em REMIT, a gente está falando de uma resposta endócrino-metabólica ao trauma, a gente está falando de uma tentativa que nosso organismo tem, utilizando, por exemplo, dos recursos metabólicos e endócrinos e também imunológico, para tentar restabelecer o equilíbrio fisiológico do nosso corpo. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, o que é a REMIT? A REMIT, ela, na verdade, ela é um conjunto de alterações metabólicas frente ao trauma. O que é o trauma? O trauma é qualquer perturbação ao equilíbrio fisiológico do organismo. Essa perturbação ela pode ser física, ela pode ser desencadeada por um agente biológico, um agente químico,
um agente mecânico, uma energia irradiada, tá? Qualquer tentativa de perturbação ou qualquer meio de perturbação do equilíbrio fisiológico, a gente chama isso aí de trauma. E o que é a remite? A remite é, na verdade, um conjunto de alterações, né, metabólicas frente ao trauma que buscam primariamente tentar recobrar, tentar reequilibrar esse equilíbrio fisiológico que o corpo, naquele determinado momento, ele perdeu, tá? Como eu falei para vocês, o mecanismo de homeostase corporal visa manter esse equilíbrio. Todas as reações, tanto elas endócrinas, metabólicas, imunológicas, como também até neurológicas, que o organismo ele dispõe, ele tem como principal finalidade manter o equilíbrio funcional, o equilíbrio fisiológico do corpo, tá? É importante a gente entender uma coisa. A remite é essa tentativa de equilibrar o organismo, reequilibrar o organismo frente a uma perturbação essa que a gente chama de trauma. Agora, a forma como essa tentativa, a forma como isso vai ocorrer, ele depende de vários fatores. Mas, sem sombra de dúvidas, o principal fator que determina a intensidade da resposta que o nosso organismo vai ter frente ao trauma é o que nós chamamos de reserva funcional do indivíduo. Gente, o que é a reserva funcional do indivíduo? É a sua capacidade, é a sua, vamos dizer assim, a sua reserva de energia que lhe possibilita resistir a uma situação de trauma. Vamos entender de uma outra maneira assim. Imagina, por exemplo, que eu tenho um determinado indivíduo, esse indivíduo foi acometido por uma doença. O que eu chamo de reserva funcional? É a capacidade que esse indivíduo tem de resistir, de fazer frente a essa doença, a esse estado catabólico, esse estado de degradação que a doença ela pode proporcionar. Então, assim, quando a gente pensa em remite, a gente tem que pensar que remite é essa tentativa de restabelecer o equilíbrio funcional, o equilíbrio fisiológico do corpo, a homeostase do corpo. E a maneira como essa remite vai desencadear a sua intensidade e como ela vai se comportar depende de múltiplos fatores. E talvez o mais importante deles seja o que nós chamamos de reserva funcional do indivíduo. O que é reserva funcional do indivíduo? É a sua capacidade de tolerar, de resistir, de fazer frente a essa perturbação, tá? Isso aí é muito importante. Vocês vão ver esse conceito de reserva funcional de uma forma muito, muito ampla e muito clara quando vocês estiverem estudando a parte de cardiologia, tá bom? Bom, temos que entender que o nosso organismo ele tem uma resposta endócrina normal. E a remite, que é essa tentativa de restabelecer o equilíbrio funcional, fisiológico, para todos os efeitos, ela tem que acontecer de forma normal. Ela tem que acontecer de forma orquestrada, de forma organizada. Para quê? Para que a recuperação do indivíduo, a recuperação do paciente, ela aconteça de forma adequada. Se de alguma forma essa remite, essa tentativa de reequilíbrio, ela acontecer de forma desordenada, desorquestrada, se ela acontecer de forma anormal, nós vamos ter alguma perturbação, nós vamos ter alguma agressão aos mais diversos sistemas orgânicos do nosso indivíduo, tá bom? Bom, gente, para que vocês possam entender, né, de fato, como é que funciona a remite e qual a importância da remite nesse restabelecimento do equilíbrio fisiológico, a gente precisa entender o seguinte: todo indivíduo, quando ele está frente ao trauma, toda a sua reserva orgânica, toda a sua fonte de energia, ela tem que ser direcionada basicamente para duas coisas. Quais são essas duas coisas? Fugir ou lutar. É o nosso sistema de reação, é o nosso sistema de reação frente ao trauma. O nosso sistema, por exemplo, nervoso central, ele tem, né, nos seus mecanismos de defesa, o entendimento de que todas as vezes que o meu organismo sofreu uma perturbação, todas as vezes que ele sofreu um trauma, eu preciso que o meu organismo ele faça uma coisa ou outra. Ou ele resista a essa perturbação, ou ele fuja dessa perturbação. E nesse momento, todas as reservas energéticas do nosso organismo, todo o maquinário energético, todo o maquinário de produção energética, ele tem que ser direcionado basicamente para quê?
para direcionar ou para fornecer fonte de energia, para fornecer energia para esse indivíduo fazer uma dessas duas coisas. Nesse momento, a gente precisa entender uma coisa que parece muito óbvia. O nosso organismo, o ser vítima, a vítima, ela não vai se alimentar. Então, ela tem que se valer da sua reserva energética. Ele tem que se valer da sua reserva fisiológica. E naquele momento, onde ele não tem um estado de obtenção de energia, de uma fonte de energia, nós podemos dizer, nós podemos fazer uma analogia que esse indivíduo, ele se encontra mais ou menos num estado de jejum. Então, se você conseguir entender, se vocês conseguirem entender a resposta endócrino-metabólico de um indivíduo, como sendo a tentativa de restabelecer o equilíbrio fisiológico, como sendo a tentativa de restabelecer o equilíbrio corporal, e se vocês conseguirem entender que o organismo que está frente a uma remite é um organismo que se comporta como se fosse um organismo em jejum, vocês vão conseguir entender as modificações endócrinas, metabólicas e imunológicas que acontecem com o paciente que está submetido a um estado de trauma. Eu quero que vocês entendam aqui, né, o estar submetido a um estado de trauma, o paciente cirúrgico. Porque, por exemplo, numa cirurgia eletiva, a gente vai ver um pouquinho aqui à frente, o trauma cirúrgico, ele começa muito antes da incisão propriamente dita. O trauma cirúrgico, ele começa, por exemplo, com um paciente que está, eventualmente, no pré-operatório. Aquele paciente, por exemplo, que dá entrada no hospital e ele vai operar à tarde, mas ele internou pela manhã, naquele momento, ele está em jejum. E o paciente em jejum é um paciente que está num estado de trauma. Então, o trauma ele acontece pelo jejum pré-operatório, pela ansiedade do paciente, pelas comorbidades que o paciente já traz contigo antes mesmo de ser submetido ao processo cirúrgico propriamente dito. Então, a gente precisa entender o seguinte, que se compreendermos que um paciente que está numa situação de estresse metabólico, uma situação traumática, um paciente que se comporta como se ele estivesse em jejum, nós vamos conseguir entender as alterações endócrino-metabólicas que esses pacientes vão estar submetidos, e a gente vai conseguir entender que todas as alterações, por exemplo, hormonais que acontecem com esse indivíduo, visam exclusivamente e unicamente tentar restabelecer esse equilíbrio fisiológico do indivíduo, tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa entender algumas coisas que serão explanadas ali na frente. Bom, todas as vezes que eu falo nessa aula, antes de começar a falar das alterações propriamente dito, eu sempre dou um macete, para que a gente possa entender. A gente precisa entender que todo paciente, quando ele está frente a um estresse metabólico, quando ele começa a responder a esse estresse, quando ele começa a desencadear a rinite, ele vai estar diante de basicamente 7 características. Todos esses pacientes, eles vão estar diante de 7 características que vão caracterizar, que vão organizar, que vão definir um paciente como um paciente que está frente a uma resposta endócrino-metabólica ao trauma, tá bom? Bom, vamos dar seguimento aqui. Vocês podem me perguntar o seguinte, doutor Anísio, pronto, eu já sei que um trauma é essa perturbação do equilíbrio fisiológico, e sei que a remite é essa tentativa que o organismo tem de restabelecer esse equilíbrio. Bom, mas quando inicia essa remite? Eu já até entendi que todos os pacientes que estão frente a uma remite, ele vai ter algumas alterações endócrino-metabólicas, e dentro dessas alterações endócrinas nós vamos ter alterações hormonais. E o senhor acabou de me falar que todos esses pacientes vão ter, pelo que eu estou entendendo aqui, basicamente 7 características. E que essas 7 características, elas acontecem, elas aparecem por conta das reações endócrino-metabólicas que o meu organismo está desencadeando para poder restabelecer o seu equilíbrio fisiológico. Bom, mas aí eu vou perguntar, quando é que inicia, por exemplo, a resposta endócrino-metabólica ao trauma? Bom, essa resposta endócrino-metabólica ao trauma, ela se inicia no momento da lesão tecidual, tá? Vamos imaginar que um paciente, por exemplo, cirúrgico, tá? Eu falei para vocês o seguinte, que a remite, agora há pouco, ela começa até antes da lesão propriamente dita. Mas se eu for traçar aqui um raciocínio pedagógico da remite propriamente dito, da reação desencadeada pelo ser, pelo organismo propriamente dito, eu posso, de uma forma didática, dizer que essa reação ela se inicia a partir do momento que eu tenho uma lesão tecidual. Lógico, eu sei que essa perturbação do organismo ela pode acontecer muito, muito antes da própria lesão.
Mas vamos imaginar que não seja um paciente, por exemplo, cirúrgico. Vamos imaginar que seja um paciente previamente ígeno, um paciente, por exemplo, que está se deslocando de um lugar para o outro, está fazendo uma viagem num veículo automotivo e, de repente, ele sofre um acidente automobilístico. Aquele paciente ele não está num jejum pré-operatório. Quando é que começa a remite naquele paciente? Aquele paciente, para todos os efeitos, foi submetido a um evento não planejado, um evento que aconteceu de forma não previsível. Então, assim, quando é que eu vou imaginar, quando é que eu vou entender, quando é que começa a resposta endócrina metabólica ao trauma? Ela acontece no momento que eu tenho uma lesão tecidual. Toda vez que eu tenho uma lesão tecidual, eu desencadeio. Isso aí é a largada, é o sinal de largada para a resposta metabólica ao trauma. Aconteceu a lesão tecidual, eu vou ter fenômenos fisiológicos, né, proporcionados por essa lesão tecidual. Esses fenômenos fisiológicos vão acontecer de forma em cadeia, que vão desencadear todas as alterações que nós vamos entender que os pacientes vão estar submetidos quando estiverem em frente a um remite, tá bom? Aquelas 7 características que eu falei para vocês que os pacientes, que todos eles têm, quando submetido a uma resposta metabólica ao trauma, quando submetido ao trauma, na sua tentativa de restituir o equilíbrio fisiológico, todos esses pacientes eles têm um pontapé inicial com a lesão tecidual, com esses fenômenos fisiológicos que acontecem por conta dessa lesão tecidual, e, como eu falei para vocês, são reações em cadeia que vão culminar com as características do paciente que está na vigência de uma remite, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, nas cirurgias eletivas é um pouquinho diferente, trazendo um pouquinho aqui para a liga de cirurgia. Nas cirurgias eletivas, eu posso até dizer o seguinte, que diferentemente do que a gente expõe de forma didática, que a remite acontece no momento da incisão, do traumatismo propriamente dito, na cirurgia eletiva, essa remite ela acontece bem antes, ela já acontece no pré-operatório, como eu falei para você, é o paciente que jejum, é um paciente com ansiedade, é o paciente que foi submetido a uma tricotomia, que é retirada dos pelos, é o paciente que foi submetido à sondagem, é o paciente que foi submetido a um clister para poder fazer uma limpeza e um preparo dos cóluns para poder ser operado, né, de cirurgia dos cóluns. Então, a remite começa até um pouco antes. Mas se a gente for falar de uma forma didática, imagina aquele paciente previamente ígeno, que não está diante de uma cirurgia eletiva, uma cirurgia planejada, essa remite ela começa basicamente com eventos fisiológicos que são desencadeados pela lesão tecidual, tá bom? No traumatismo, tá bom? Bom, então vamos iniciar aqui o entendimento da resposta endócrino-metabólica ao trauma, tá? Vamos ver aqui a resposta endócrino-metabólica. Como eu falei para vocês, o que acontece na resposta endócrino-metabólica? Tentativa de restituição do equilíbrio fisiológico do corpo, tá? Eu já sei que ela vai se iniciar no paciente previamente ígeno, que não vai ser submetido a uma cirurgia eletiva. Lembrando que na cirurgia eletiva pode acontecer, a remite acontece um pouquinho antes. E lembrando que as características gerais, tanto do paciente previamente ígeno, que está frente a um trauma, né, que aconteceu de forma episódica, tanto o paciente que vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia eletiva, as características gerais do paciente que está na vigência de remite, elas são basicamente as mesmas. Como eu falei para vocês, essa resposta do paciente previamente ígeno, para que a gente possa entender de forma didática, ela acontece no momento da lesão tecidual, do TORS. Quando acontece essa lesão tecidual, o que vai acontecer? Vai acontecer um sangramento. Se eu tenho lesão, se eu tenho corte, eu vou ter lesão tecidual. Se eu tenho lesão tecidual, eu tenho sangramento. A partir do momento que eu tenho foco de sangramento, o nosso corpo, na tentativa de manter a homeostase, o que ele faz? Ele identifica aquele sangramento e ativa o sistema complemento. Esse sistema complemento, o que ele faz? A finalidade dele é orquestrar uma reação, né? Uma reação inflamatória, tá? Ele também tem um braço endócrino metabólico, que a finalidade dele é fazer uma organização, uma orquestrar, né, essa resposta endócrino metabólica que está acontecendo frente àquela perturbação. Então, eu tenho lesão tecidual, né? Eu tenho sangramento, o sangramento ativa o complemento ativado, ele vai ativar plaquetas circulantes. Essas plaquetas ativadas, a gente precisa entender as plaquetas como se fosse um tecido hormonal. A plaqueta produz hormônio. Essas plaquetas ativadas, elas vão ativar células endoteliais. As células endoteliais também se comportam, por exemplo, como um órgão, que produz também
determinados hormônios, né, parácrinos que agem ali pelas redondezas, né, que age ali de forma local ali naquela região, tá? Então, assim, plaqueta vai ativar células endoteliais, essas células endoteliais vão produzir algumas substâncias aí endocrinológicas, dentre elas, por exemplo, as prostaciclinas e os óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é sabidamente um vasodilatador, então se eu tenho ativação endotelial, né, eu tenho produção de óxido nítrico, e se eu tenho produção de óxido nítrico, eu vou ter o quê? Aumento da permeabilidade capilar, porque eu vou ter uma vasodilatação. Eu preciso entender e lembrar que os vasos sanguíneos eles não são impermeáveis, eles possuem alguns furos, alguns orifícios que a gente chama de fenestra, uma vez esses vasos dilatados, essas fenestras elas abrem um pouco mais, e por isso eu tenho um aumento da permeabilidade capilar. Se eu tenho, gente, aumento da permeabilidade capilar, o que eu tenho? Eu tenho extravasamento de líquido. Eu tenho extravasamento de líquido para o terceiro espaço, e líquido no terceiro espaço com células inflamatórias é o que nós chamamos de quê? De edema inflamatório. Se eu tenho edema inflamatório, gente, eu vou ter o quê? Uma diminuição da volemia. Porque a partir do momento que eu tenho líquido vazando para o terceiro espaço, por dilatação endotelial, causado por ativação endotelial, se eu tenho edema inflamatório, esse líquido saiu de algum lugar, ele saiu do terceiro espaço, ele saiu do intravascular. Se saiu do intravascular, eu tenho diminuição da volemia. E isso não passa de forma despercebida pelo nosso organismo. Uma vez que a volemia cai, o que eu vou ter? Eu vou ter ativação de baroreceptores. Os baroreceptores lá na bifurcação das carótidas, eu vou ter os baroreceptores lá nos átrios cardíacos, né? Eu vou ter a ativação desses baroreceptores e o organismo entende que naquele momento a nossa volemia caiu. Se eu tiver uma volemia caindo, eu tenho basicamente duas coisas. O que eu vou ter? Eu vou ter pouca oferta de volume para as regiões periféricas. E, além do mais, se eu tenho a minha pressão caindo, eu vou desencadear uma resposta metabólica, uma resposta endocrinológica para tentar restituir essa pressão. Porque uma vez que o volume cai, a pressão arterial também cai. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma redistribuição do fluxo volêmico. Eu vou ter aumento da frequência cardíaca, isso eu já sei. Eu vou ter aumento da produção de adrenalina e noradrenalina das catecolaminas. Isso vai fazer vasoconstricção periférica. Uma vez vasoconstricção periférica, o que vai acontecer? A vasoconstricção periférica acontece não é para parar o sangramento, não. A vasoconstricção periférica ela acontece para fazer redistribuição volêmica. É para pegar sangue de regiões que não são nobres, por exemplo, as extremidades, as mucosas, o leito esplâncnico. E quando a gente fala leito esplâncnico, a gente está falando do sistema mesentérico. A gente está falando do sistema gastrointestinal. Naquela hora, o indivíduo não precisa ter volemia frente ao trauma para fazer digestão de alimentos. Ele, como eu falei para vocês lá no início, esse indivíduo ele está numa situação de jejum. O indivíduo que está frente ao trauma, frente a essa perturbação, ele se comporta como um indivíduo que está em jejum. Então, eu tenho redistribuição volêmica. Essa redistribuição volêmica ela vai fazer o quê? Com que haja, como eu falei para vocês, vasoconstricção dos leitos periféricos, dos leitos esplâncnicos, para poder redirecionar sangue para as regiões que são nobres. E quando a gente fala região nobre, gente, a gente está falando basicamente em coração, cérebro e o sistema renal, tá? Vocês precisam entender que ter, por exemplo, uma dinâmica renal funcionante é muito importante para o indivíduo conseguir, de alguma forma, restabelecer o seu equilíbrio homeostático. Então, aqui relembrando um pouquinho, eu tenho lesão tecidual, eu tenho sangramento. Uma vez que eu tenho sangramento, eu tenho ativação de plaquetas. Já sei que plaqueta ativada, eu tenho lesão tecidual, eu tenho sangramento. Sangramento, eu tenho ativação de complemento que vai orquestrar essa reação endócrino-metabólica. Complemento ativado, eu ativo plaqueta. Plaqueta ativada, eu preciso ativar endotélio. O endotélio funciona como um tecido, funciona como um órgão que produz hormônios parácrinos, que agem de forma local. Uma vez produzindo óxido nítrico, produzindo prostaglandina, eu tenho vasodilatação. Eu aumento aqui as fenestras. Tendo vasodilatação, o que eu tenho? Eu tenho extravasamento vascular. Se eu tiver extravasamento vascular, eu vou ter o quê? Saída de líquido e células inflamatórias. Eu vou ter no local edema inflamatório, vou ter diminuição da volemia, porque esse líquido está saindo de algum lugar. Uma vez que esse líquido sai de algum lugar, que eu tenho diminuição volêmica, ativação de baroreceptores. Os baroreceptores,
começam a produzir outros hormônios para tentar restabelecer equilíbrio. Como? Fazendo redistribuição volêmica. Como é que eu faço a redistribuição volêmica? Fazendo vasoconstricção. Vasoconstricção de quais regiões? Das regiões periféricas, das extremidades, do leito esplâncnico. Como eu falei para vocês, o paciente em trauma é um paciente que está como se fosse em estado de jejum. Eu não preciso ter mobilização de volemia para o trato gastrointestinal. Nesse momento, eu não preciso que o organismo tenha peristalse. Eu tenho que mandar volemia para os órgãos que são nobres, raciocínio. Eu preciso mandar para coração, redistribuição de sangue, manter perfusão dos tecidos. O rim, para fazer o quê? Para poder catabolizar, por exemplo, resíduos, escórias sanguíneas. Então, eu tenho o quê? Vasoconstricção do leito periférico. Agora, se eu tenho vasoconstricção do leito periférico, eu tenho células, eu tenho tecidos periféricos que não recebem oxigênio. Se eles não recebem oxigênio porque eles não... porque, de certa maneira, não são regiões privilegiadas, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter respiração anaeróbia. Respiração sem a presença do oxigênio. Uma vez que eu tenho respiração anaeróbia, eu vou ter o quê? Produção de quê? De ácido. Que ácido? Ácido lático. Portanto, a primeira característica de todo paciente que está submetido a um estado de remite, de restituição, de tentativa de restituição desse equilíbrio fisiológico, ele tem acidose. Se você pegar um paciente, por exemplo, politrauma, um paciente pós-cirúrgico, e fizer uma gasometria dele, você vai encontrar uma acidose e, basicamente, uma acidose metabólica com lactato aumentado. Então, a primeira característica de todo paciente que está respondendo de forma adequada, de todo paciente que está frente a um estado de remite, como eu falei para vocês, a primeira característica é uma acidose. Esse paciente vai ter uma acidose metabólica. Agora, só que eu falei para vocês, se vocês entenderam o que eu falei anteriormente, que os pacientes que estão frente à remite, eles têm 7 características. Tanto o paciente, por exemplo, que está frente a uma remite que aconteceu de forma episódica, como o paciente politrauma, o paciente vai ser operado de forma eletiva. E eu falei para vocês que no paciente de forma episódica, aquele paciente que aconteceu, que foi submetido a um estado de perturbação do seu equilíbrio fisiológico de forma abrupta, eu falei que ela se inicia com lesão tecidual. Se eu tenho lesão tecidual, eu tenho que entender que eu tenho lesão de membrana celular. E eu tenho que entender que nós temos eletrólitos, e o principal eletrólito intracelular é o potássio. Uma vez que eu destruo membrana celular, que eu destruo tecido, eu tenho extravasamento de potássio para o extracelular. A partir do momento que eu tenho extravasamento de potássio para o extracelular, eu tenho a segunda característica fisiológica do paciente que está diante de uma remite. Eu vou ter naquele momento, eu vou ter um paciente com uma hipercalemia. Esse aumento do potássio, ele acontece no primeiro momento, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que o organismo, ele aumenta o potássio aqui de forma involuntária, porque aconteceu uma lesão tecidual. Mas a remite, ela é uma tentativa do organismo de restabelecer o equilíbrio fisiológico. A acidose, que tem ali como primeira característica, ela aconteceu de forma planejada, aconteceu por uma redistribuição do fluxo volêmico. Então, no primeiro momento, esse paciente, ele vai ter hipercalemia. Vocês vão perguntar assim, doutor, isso é importante para nós? É importantíssimo. É importantíssimo. Vocês têm que entender o seguinte, eu estou diante de um paciente que foi operado hoje. Esse paciente sofreu um politrauma, ele teve uma lesão, por exemplo, de víscera oca, ele teve uma lesão de víscera maciça, um trauma esplênico, ele foi levado para o centro cirúrgico e foi submetido a uma laparotomia exploratória com esplenectomia, foi retirado o baço dele. Amanhã eu chego, por exemplo, na enfermaria para avaliar esse paciente, está lá os exames da manhã. Quando eu chego nos exames da manhã, o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar que esse paciente esteja acidótico. Eu tenho que esperar que naquele momento o paciente vai estar com uma hipercalemia transitória por conta da lesão tecidual. A lesão tecidual que foi causada pelo trauma e a lesão tecidual que eu causei frente ao trauma cirúrgico. Aí eu pergunto para vocês, eu preciso corrigir no primeiro dia de pós-operatório, no primeiro PO de pós-operatório de uma cirurgia, eu preciso corrigir o potássio? Claro que não, porque é de se esperar que, de forma fisiológica, no primeiro momento, existe uma hipercalemia. Se vocês olharem no slide ali atrás, existe uma alteração no metabolismo da glicose. O que eu falei para vocês é o seguinte, que um organismo que está num estado de perturbação do seu equilíbrio de trauma, ele se comporta como um organismo que está em jejum.
E esse organismo que está em jejum, toda a sua reserva, por exemplo, energética, fiz uma coisa, ou fugir ou lutar, tá bom? Bom, fugir ou lutar. Bom, só que como eu falei para vocês, a resposta é endócrino-metabólica. Eu falei em alguns hormônios para vocês ali, ou seja, eu falei em um braço ali endocrinológico, mas eu não falei nos braços endocrinológicos por completo, tá? Não é só, por exemplo, as catecolaminas que se alteram, a gente vai ver que as catecolaminas se alteram, mas no momento que o paciente está à frente dessa perturbação, que ele tenta restabelecer o seu equilíbrio, todo o sistema hormonal ele fica mobilizado para restabelecer esse equilíbrio, tá? Outro macete para vocês, todas as vezes que vocês olharem para o paciente que estão diante de uma resposta endócrino-metabólica ao trauma, vocês têm que entender que há alterações hormonais. Doutor Anísio, como é que eu vou lembrar dessas alterações? Você tem que entender o seguinte, esse macete que eu vou dar para vocês. Todos os hormônios estão aumentados na resposta endócrino-metabólica ao trauma, com exceção de 2. O terceiro é que eu vou falar para vocês, ele é meio que uma divergência na literatura. Se vocês pegarem alguns livros, eles vão dizer assim, todos os hormônios estão aumentados, com exceção de 3. Vocês pegam algumas literaturas, eles vão dizer assim, ó, todos os hormônios estão aumentados, com exceção de 3. Tem 3, desses 3, 2 vão estar diminuídos e 1 pode estar até normal, tá? Bom, já vou falar para vocês o seguinte, que frente a um paciente que está tentando se restabelecer, né, a uma situação de trauma, todos os hormônios estão aumentados, com exceção basicamente de 3. Quais são esses 3? Basicamente, insulina, hormônios sexuais e o TSH, que é o hormônio da tireoide, tá? Na verdade, o T4, o TSH é um hormônio hipofisário, tá? Mas basicamente o T4 vai estar normal ou diminuído, tá? Aí vocês vão perguntar, doutor Anísio, GH está aumentado? Está aumentado. Glucagon está aumentado? Está aumentado. Cortisol está aumentado? Está aumentado. ADH está aumentado? Está aumentado. Doutor Anísio, mas me diz uma coisa, a aldosterona está aumentada? Está aumentado. Renina está aumentada? Está aumentado. Todos os hormônios estão aumentados, com exceção desses 3, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender um pouquinho dessas mudanças hormonais que acontecem, porque essas mudanças hormonais é que vão dar as características do paciente que está submetido a um estado de remite. Eu já sei que tem 2. Eu já sei que tem um paciente que está frente a uma situação de remite, ele tem acidose causada por redistribuição volêmica. Eu já sei que ele tem uma hipercalemia transitória, porque eu tenho lesão tecidual. Mas isso é transitório, porque não foi algo planejado. A lesão aconteceu, a hipercalemia aconteceu independente da reação do organismo. Na verdade, foi uma consequência do trauma. Por isso que eu vou mostrar para vocês que no segundo momento, o que o organismo vai fazer? Para tentar restabelecer esse equilíbrio, ele vai dar um jeitinho de baixar o potássio, tá bom? Então vamos entender agora algumas coisas que são importantes para a gente entender as próximas características do paciente que está no estado de remite. Pronto, falei para você que o paciente que está numa situação de trauma é um paciente que está basicamente em jejum. Como é que funciona no jejum? Gente, no jejum, eu preciso adquirir glicose de algum lugar. Para quê? Para eu ter fonte de energia. A glicose restabelecida, né, os nossos níveis glicêmicos, eles são mantidos dentro de uma faixa restrita, basicamente para manter um aporte adequado de forma contínua para as células vitais. Por exemplo, as células neuronais. Então, o paciente que está, por exemplo, no estado de jejum, o que ele vai fazer? Ele vai fazer ele vai mover todo o maquinário de obtenção de glicose através de algumas fontes. Quais são as principais fontes que a gente tem de glicose? Bom, a principal delas, sem sombra de dúvidas, é o glicogênio. O glicogênio, ele está armazenado basicamente no tecido muscular, né, nas células musculares, né, nas células estriadas musculares, e no fígado, basicamente no fígado, tá? Nossa reserva de glicogênio é uma reserva muito fugaz. Para você ter uma ideia, a nossa reserva de glicogênio, ela dura em torno de 20 minutos se a gente estiver frente a um exercício extenuante. Se a gente estiver frente a um estado de repouso, essa reserva de glicogênio, né, ela dura basicamente 24 horas. Depois de 24 horas, o nosso organismo ele começa a mobilizar outras fontes de glicose, porque o nosso glicogênio provavelmente já deve ter se exaurido, tá? A gente sabe que o glicogênio ele é degradado diretamente em glicose. Mas a gente tem outras fontes também de glicose, como, por exemplo, as gorduras, tá?
como, por exemplo, as gorduras. Mas nós também temos, né? Nós também temos os aminoácidos, né? As proteínas. As gorduras, os lipídios, né? Quando eles sofrem degradação, eles liberam basicamente dois produtos, que são o glicerol e os ácidos graxos. O glicerol, gente, ele é utilizado de forma direta como fonte de energia. É um álcool utilizado de forma direta. Já os ácidos graxos, eles sofrem um processo de beta-oxidação, né, se transformando em cetoácidos aí, e que em condições extremas podem ser utilizados diretamente como fonte de energia, tá? Eu costumo dizer assim que um erro grave que a maioria dos alunos eles trazem consigo na sua formação é imaginar, por exemplo, né, que os neurônios só usam, né, como fonte exclusiva de obtenção de energia a glicose. Isso não é verdade. Na verdade, só temos duas células que utilizam basicamente glicose na sua forma de obtenção de energia, tá, gente? Só tem duas células, que são as células tubulares renais e as hemácias, os eritrócitos, tá? Todas as outras podem utilizar outra fonte de obtenção de energia. Pra você ter uma ideia, as células neuronais, em situações extremas de catabolismo, elas podem utilizar, por exemplo, os ácidos graxos na sua forma oxidada, né? O hidroxibutirato, né? O cetoácido da vida, tá bom? Bom, o organismo ele também pode obter glicose a partir das proteínas, tá? E as duas proteínas basicamente que podem ser transformadas, né, de forma meio que imediata em glicose é a alanina e a glutamina. Inclusive, a alanina ela entra num ciclo de transformação em glicose que recebe um nome, um epônimo, chamado ciclo de Fehling, que se escreve. É a transformação da alanina em glicose. Aí vocês vão entender o seguinte: doutor Nils, quer dizer que quando eu vou malhar, que eu tomo lá a minha alanina, a minha glutamina, isso aí o que? É fonte de energia? Exatamente. Se vocês entenderam o que eu falei anteriormente, eu disse para vocês o seguinte: nossa principal fonte de glicose é o glicogênio, mas que em situações de exercício extenuante, essas reservas se exaurem em 20 minutos. Eu tenho certeza que a tua malhação não dura 20 minutos. Se é 20 minutos, não é malhação, é passeio, entendeu? Então, o que você faz para poder ter mais energia, para poder malhar? Você vai dar para o teu organismo outra fonte de energia. Por isso que esses BCAA, né, são basicamente a base de quê? De alanina e glutamina, porque são dois aminoácidos que podem ser transformados em glicose, tá bom? Uma coisa também que é importante é o seguinte, eu já ia esquecendo, tá? Como eu falei para vocês lá, por conta da redistribuição volêmica, gente, existe a produção de quê? De ácido, né? As células fazem respiração anaeróbica, começa a liberar lactato. O paciente vai estar acidótico, com acidose metabólica, à base de as custas de um lactato aumentado, tá? O próprio lactato ele pode ser utilizado como fonte de energia. Ele é mobilizado ao fígado, onde sofre um processo de transformação em glicose, que a gente, inclusive, chama esse ciclo de Cori-Lenang, se eu não me engano. Ciclo de Cori, tá? C-O-R-I, tá? São fontes de obtenção, tá bom? Bom, o que é anabolismo, o que é catabolismo? Anabolizar significa crescer, significa montar, construir. Catabolizar significa desmontar, destruir. Quando eu tenho um paciente que está frente a uma situação traumática, frente a um estresse traumático, uma perturbação desse equilíbrio, eu tenho basicamente esse paciente no estado catabólico, né? No primeiro momento, numa tentativa de restabelecer esse equilíbrio, o que nosso organismo vai fazer se utilizando da REMIT, dessa resposta endócrina imunológica ao trauma? Ele vai tentar parar o catabolismo e, no segundo momento, tentar fazer o anabolismo para poder restituir ou reconstruir aquilo que foi destruído, né? Pra vocês terem uma ideia, eu trouxe um exemplo aqui bem prático que a gente pode utilizar aqui na Liga de Cirurgia, tá? Eu falei para vocês que o paciente, a principal fonte de obtenção de glicose do paciente, a principal fonte endógena, é o glicogênio. E que numa situação de estresse, de atividade física extenuante, ele só dura em torno de 20 minutos. Mas que numa situação de repouso, ele pode durar até 24 horas. Significa dizer que se eu vou manter meu paciente no estado de jejum dentro de um hospital, ou, por exemplo, no estado de pré-operatório, ou se o paciente fez uma determinada cirurgia, tá? E eu vou deixá-lo de jejum, porque o trato gastrointestinal dele ainda não está adequado para receber aporte dietético, eu tenho que entender que aquele paciente está sob uma situação de estresse
de estresse catabólico, né? Então, o que acontece? Esse paciente ele vai entrar em catabolismo. Vamos supor que seja um paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva, na verdade, que ainda não fez, mas que vai fazer uma cirurgia eletiva. Eu vou deixar ele numa situação hoje de jejum para operar ele amanhã. Esse paciente, para ele ter uma resposta adequada, eu preciso que ele tenha uma reserva orgânica, uma reserva funcional, eu preciso que ele tenha energia. Então, a energia que ele tem não pode ser catabolizada. Então, para evitar esse catabolismo, né, alguns estudos mostraram que é necessário que o nosso organismo ele tenha em torno de 400 a 600 quilocalorias em 24 horas. Isso é a necessidade basal, tá? Para que se evite o catabolismo, tá? Entendeu? Isso é importante, é importante. É por isso que vocês vão ver, por exemplo, nos pacientes que ficam em jejum de um dia para o outro, tá? De um dia para o outro, uma prescriçãozinha que parece uma receita de bolo, mas que ela tem uma justificativa de onde ela vem. Vocês vão lembrar o seguinte, que em 100 ml de glicose a 5%, tá? A 5%, melhor dizer, eu vou fazer assim, ó, que em 1 grama de glicose, eu tenho 4 quilocalorias. 4 quilocalorias. E se eu tenho 100 ml de glicose a 5%, eu acho que está dando para ver direitinho aqui, significa dizer que eu vou ter quanto? Eu vou ter o quê? Aqui, basicamente, 5 gramas de glicose. Se cada grama tem 4 quilocalorias, eu já sei que em 100 ml de glicose a 5%, eu vou ter 20 quilocalorias. Eu acho que vocês deu para entender. Mais uma vez. Eu já sei que para evitar o catabolismo em 24 horas, o meu organismo precisa de, no mínimo, para evitar o catabolismo de 400 a 600 quilocalorias. Eu estou falando para vocês que 1 grama de glicose tem 4 quilocalorias. Mas se eu tenho 100 ml de glicose a 5%, tá? Significa dizer que em 100 ml eu tenho o quê? 5 gramas de glicose. Se em 1 grama de glicose eu tenho 4 quilocalorias, eu já sei que em 100 ml de glicose a 5%, onde eu tenho 5 gramas de glicose, eu vou ter 20 quilocalorias. Mas o meu paciente, para evitar o catabolismo, ele precisa de 400 a 600 quilocalorias. Portanto, se eu fizer uma regra de 3, eu vou perceber que para dar 400 a 600 quilocalorias em 24 horas para o meu paciente, ele tem que ser fornecido para ele em torno de 1.500 a 2.000 ml de soro glicosado a 5% no jejum. Por isso que vocês vão ver demais isso. O paciente vai ficar de um dia para o outro, preparando para ser operado, alguém vai chegar lá e vai colocar assim, ó, soro glicosado, 500 ml, EV de 6 em 6 horas. Isso aí, gente, vocês não vão aprender de orelhada. Isso tem um motivo, isso tem uma justificativa, isso tem uma causa. Qual é a causa? É que aquele meu paciente, que naquele momento, pelo jejum, já está submetido a um estresse metabólico, já está submetido a uma situação de trauma, para ele não catabolizar, para ele não gastar a reserva de energia que ele tem, eu preciso fornecer 400 a 600 quilocalorias dia. E isso eu vou obter dando para ele, baseado nessa razão e proporção aqui, eu preciso fornecer para ele entre 1.500 e 2.000 ml de soro glicosado, tá bom? Bom, mas como eu falei para vocês, agora há pouco, vai haver alterações hormonais. E essas alterações hormonais visam recuperar, restituir esse equilíbrio homeostático, tá? E a gente vai entender como é que esses hormônios se comportam para dar as características, o jeitão do paciente que está no estado de rinite, que está à frente, que está na vigência da rinite, tá? O primeiro hormônio que a gente vai ver é o ADH, a vasopressina, o hormônio antidiurético. Falei para vocês, o ADH está aumentado? Claro que está aumentado. Pelo bizu que eu falei para vocês, pelo macete, falei que todos os hormônios estão aumentados, com exceção daqueles 3 que eu falei para vocês. Hormônio tireoidiano, que pode estar normal ou baixo, insulina e os hormônios sexuais, tá bom? Então, o que acontece? Frente ao paciente que está num estado de trauma, o que acontece? Pela diminuição, pela perda da volemia, na tentativa de restituir a volemia, de manter a volemia, o organismo aumenta a produção de ADH. Isso acontece nas primeiras horas e perdura aí até o 4º, 5º dia, tá? O que vai acontecer? O hormônio antidiurético, ele faz o seguinte, ele faz retenção de água. Como é que ele faz essa retenção de água? Abrindo os canais, as aquaporinas que ficam lá no túbulo coletor, na parte distal do néfron.
ele abre, né, os canais, as aquaporina, e existe uma absorção não eletrogênica de água, ou seja, uma absorção que não leva consigo a presença de eletrólitos, tá? De forma que eu tenho um aumento da volemia do paciente. Então, o que eu vou ter basicamente? Um aumento da água corporal por conta de um aprisionamento dessa água. Agora, uma vez aprisionada essa água, o principal eletrólito do intravascular é o sódio. Se eu tenho um aumento da água, eu vou ter uma diminuição da concentração de sódio. Então, eu vou ter uma diminuição do sódio circulante. Na verdade, não é a diminuição do sódio circulante, é uma diminuição da concentração do sódio circulante, tá? E isso vai fazer o quê? Diminuir a tonicidade do líquido intravascular, tá, gente? Lembrando que a tonicidade, a osmolaridade do líquido intravascular, ele depende basicamente do sódio e depende basicamente de glicose, tá? Aparece na fórmula lá a ureia, mas a ureia não dá osmolaridade efetiva. Vocês vão estudar isso um pouquinho mais à frente. Quem já estudou sabe do que eu estou falando, tá? Então, vou ter um aumento do hormônio ADH, vai perdurar pelo quarto, quinto dia, vai aumentar a quantidade de água, vai aumentar a retenção de água, diminuir a concentração de sódio, né, e vai ter uma hipotonicidade, porque o sódio é um dos eletrólitos, um dos elementos que dão a osmolaridade, a tonicidade do líquido intravascular, tá bom? Se vocês prestarem atenção, eu tenho um paciente que está hipovolêmico, que vai ter retenção de água, que vai expandir o seu volume, mas mesmo assim, lá pelo terceiro, quarto dia, ainda vai estar elevado. Isso, do ponto de vista fisiológico, nós chamamos de secreção inadequada do ADH no trauma. É um aumento sustentado do ADH frente a um paciente que restituiu o volume, tá? Presta atenção, a secreção inadequada do hormônio ADH não é secreção inapropriada. Inapropriada é uma doença, que é a CADH, que vocês vão ver depois aí nas causas de hiponatremia, tá bom? Bom, entendendo isso aqui, eu tenho a terceira característica, gente, do paciente que está em vigência do estado de remídio. Já sei que ele está acitótico, por conta de vasoconstricção periférica, já sei que ele está, no primeiro momento, hipercalêmico, por conta da lesão tecidual, e agora eu já sei que ele está o quê? Hiponatrêmico. Por que ele está hiponatrêmico? Por conta do hormônio, do aumento do hormônio ADH, que aconteceu na tentativa de restituir o volume intravascular. Terceira característica do paciente com remídio, hiponatremia, tá? Bom, se a gente trouxer para o paciente cirúrgico, a gente vai imaginar o paciente no primeiro dia de pós-operatório. Preciso corrigir o potássio dele? Não. Por que eu não preciso? Porque ele vai estar hipercalêmico. Preciso corrigir o sódio desse paciente? Depende. Se for uma hiponatremia grave, sim. Se for uma hiponatremia grave, se for uma hiponatremia não grave, eu não preciso fazer essa correção. Por quê? Porque eu preciso restituir o volume do paciente, dando volume para ele, para que o ABH diminua e o sódio volte ao normal. A água do intravascular, né, diminua, a volemia diminua e a concentração do sódio volte ao normal. Agora, se estiver frente a uma hiponatremia grave, não, eu preciso fazer a correção. Tá bom? Bom, vamos falar aqui de outro hormônio. Vocês vão me perguntar, e a aldosterona? Está aumentado? Claro que está aumentado. Por que está aumentado? A aldosterona é o principal hormônio do potássio. O principal hormônio do potássio. Mas a aldosterona, que faz parte do sistema renina-angiotensina, ela também tem uma importância no equilíbrio pressórico e no equilíbrio volêmico do paciente. A partir do momento que eu tenho um decréscimo da volemia, eu tenho menos filtrado glomerular. Menos filtrado glomerular, eu vou ter ali menos filtrado chegando ali na mácula densa. Para quem lembra um pouquinho da neve. Menos filtrado chegando ali na mácula densa do sistema justa-glomerular, eu vou ter ativação de renina, que vai virar angiotensina, que vai culminar com a produção de aldosterona. Então, o que acontece? Eu vou ter um aumento lá da renina, eu vou ter um aumento da angiotensina 2 e vou ter um aumento da aldosterona. Como é que a aldosterona age? Como é que a aldosterona age? Ela age lá no túbulo contorcido, fazendo uma absorção de água eletrogênica. O que ela faz? Lá existe célula principal e parietal. Ela absorve o sódio. Ela absorve o sódio que traz consigo a água por osmolaridade.
Mas na célula parietal ali, que está do lado da principal, o que ela faz? Ele secreta ora potássio, ora H+. Prestem bem atenção na sacada do organismo. Eu estou falando para vocês todo momento aqui que a remite é uma tentativa de equilíbrio. Já falei para vocês até esse momento que o paciente submetido a um estado de remite, ele está com 3 características. Ele tem acidose, ele tem hipercalemia e ele tem hipocalemia. Desculpa, hiponatremia. E agora, com o aumento da aldosterona, eu já estou meio que corrigindo aí os 3 distúrbios. Eu estou absorvendo água. Se eu estou absorvendo água, eu estou corrigindo o quê? A volemia. Falei para vocês que para eu absorver água, eu tenho que trazer o sódio, que é uma absorção eletrogênica. Se o paciente estava hiponatrêmico, é porque a concentração de sódio frente ao volume estava baixo. O que eu estou fazendo? Estou trazendo mais sódio. E ao mesmo tempo que eu trago sódio, para poder manter o equilíbrio ali eletrogênico, eu tenho que expulsar alguma coisa que é mais, para poder sair na urina. O que eu faço? Ora eu expulso água a mais, ora, que é próton, ora eu expulso quem? O potássio. Então significa dizer o quê? Que se eu boto o H+ para fora, eu estou diminuindo a acidose. Se eu boto o potássio para fora, eu estou diminuindo a hipercalemia. É uma tentativa que o organismo faz para tentar já corrigir essa perturbação. É uma ação sinérgica que a gente fala. Uma ação sinérgica. Entendeu? Pronto. E o cortisol? Vocês vão perguntar para mim. O cortisol está aumentado? Cara, o cortisol é o grande maestro da remite. Sem o cortisol, não acontece remite. Se vocês olharem uma pergunta, assim, numa questão, por exemplo, de prova de residência médica, qual dos hormônios abaixo é o mais importante? Sem ele a remite não acontece? Cortisol. O cortisol é tão importante, gente, que a concentração do cortisol, a concentração do cortisol é proporcional à lesão traumática que o paciente tem. Teve um estudo que foi feito, foi até pela Universidade, se não me engano, Universidade de São Paulo. Os caras fizeram o seguinte, eles pegaram vários coelhinhos e fizeram o seguinte, dava uma facadinha no coelhinho e mediu o cortisol. Aí nesse aqui dava 3 facadas no coelhinho e mediu o cortisol. Naquele lá dava 10 facadas no coelhinho e mediu o cortisol. E eles perceberam o quê? Quanto maior era o estresse traumático, maior a quantidade de cortisol. Bom, o hormônio mais importante, tá? Ele estimula a síntese proteica. Lembra que eu falei que você que no primeiro momento eu vou parar a agressão, mas depois eu tenho que fazer o quê? Fazer anabolismo, reconstruir aquilo que foi perdido. Ele aumenta ali em 4 a 12 horas, né, após o evento. Ele demora um pouquinho para aumentar, porém, ele é aquele que fica mais tempo aumentado. O aumento dele é sustentado. O que acontece? Ele determina basicamente essas 3 coisas. Incorporação de aminoácido. Ele junta aminoácido. Para quê? Fazer cicatriz. Influencia na síntese proteica. Lembrar que cicatriz tem tecido. Tecido é basicamente proteína. Ele estimula as enzimas hepáticas, né? Também a degradar um pouco de aminoácido para fazer com que isso seja destinado à produção de energia. Ele é o grande maestro da remite, o hormônio mais importante. Tá bom? As catecolaminas, gente, aumentam. Falei para vocês em todo momento, todos os hormônios aumentam, menos aqueles 3 que eu falei para vocês, que a catecolamina aumenta, e aumenta de forma precoce. Só que assim, ela aumenta de forma precoce, né? Precoce no trauma, mas ela também cai de forma rápida. E isso é importante, vou dar um exemplo para vocês. Lá na lesão tecidual, que vai culminar com a acidose por conta da redistribuição volêmica, um dos principais hormônios que faz isso são as catecolaminas. Adrenalina e noradrenalina. Só que a noradrenalina e a adrenalina não fazem só isso. Elas aumentam rapidamente, entendeu? Mas elas só ficam aumentadas ali por mais ou menos umas 48, 72 horas, mais ou menos. Terceiro, quarto dia já é para estar no chão. O nível de catecolamina já é para estar em decrescência, já é para estar já é para estar bem decrescente, entendeu? E uma coisa que é importante é que na cirurgia de grande porte, as catecolaminas aumentam assim de forma bem abrupta, tá? As catecolaminas, como eu falei para vocês, não fazem só síntese, não fazem só redistribuição volêmica, não faz só mecânica vascular. Eles estimulam a síntese, por exemplo, de glicose. O
Quem pega, veja bem, quem pega aminoácido, alanina e glutamina e transforma em glicose é catecolamina. Lógico que o cortisol também tem uma parcela de contribuição. Quem pega ácido graxo, faz beta-oxidação para servir como fonte de energia, também é catecolamina. Também é catecolamina. Tá? Produzem vasoconstricção. O que acontece com a frequência cardíaca? Ela aumenta. Existe um estímulo cardíaco. E outra coisa que é importante, que vocês precisam entender, é que as catecolaminas têm efeito psíquico. Elas provocam ansiedade, provocam medo, excitação. Quando você está, por exemplo, quem já caçou, por exemplo, já caçou, quando vai atrás de algum animal para tentar ali adquirir aquela caça, a fuga do animal, a tentativa de fuga dele é estimulada pela catecolamina. É uma ação, uma ação neuronal que acontece de forma involuntária. Involuntária. Se vocês perceberem, a ansiedade, ela produz aumento das catecolaminas, como as próprias catecolaminas também provocam o aumento da ansiedade. Então, a gente precisa entender isso aqui. Qual a importância disso? Estou falando para vocês que se a remite acontecer de forma adequada, o corpo vai conseguir parar a agressão que ele está sofrendo, o desequilíbrio que ele tá sendo submetido do ponto de vista fisiológico, e no segundo momento ele vai conseguir restituir aquilo que ele perdeu, aquilo que ele destruiu. Nós vamos ter o quê? Um anabolismo. Pra vocês terem uma ideia. Estou aqui na enfermaria de cirúrgica, na clínica cirúrgica, pós-operatório dos pacientes. Eu cheguei no outro dia no paciente, primeiro pós-operatório daquele nosso paciente que sofreu uma esplenectomia. Lembra que o paciente que eu falei do exemplo passado, que eu disse para vocês, imagina que tem um paciente que sofreu um politrauma, ele rompeu o baço, rompeu algumas vísceras intestinais, vísceras ocas. Eu peguei esse paciente, levei para o centro cirúrgico, e ele foi submetido a uma laparotomia exploratória, fez esplenectomia, retirada do baço, e teve que fazer umas enterectomias com anastomose primária, ou seja, ligar boca a boca. Chego no primeiro dia do pós-operatório, como é que está esse paciente? Acidótico, hipercalêmico, hiponatrêmico. Como é que está a frequência cardíaca? Lá no teto. Tem aumento de catecolamina. Agora, estou falando para vocês aqui que as catecolaminas, tá? Elas direcionam, elas promovem síntese de glicose a partir de aminoácidos e ácidos graxos. Fonte de energia. E falei para vocês que o aumento dele não é sustentado. Ali pelo terceiro, quarto dia tem que cair. Aí eu estou passando no quarto dia nesse meu paciente, na beira do leito, vejo a frequência cardíaca dele está 120. Era para estar 120? Não, era já para ter caído. Se não caiu, esse paciente está com uma remite, está com um trauma mantido. Nesse momento, em vez de ele pegar aminoácido e sintetizar proteína, se ele está frente a uma situação de trauma, ele está pegando aminoácido e transformando em glicose. Pegando a alanina e a glutamina, transformando em glicose para fornecer energia. Pegando ácidos graxos e fazendo o quê? Fazendo o quê? Beta-oxidação para fornecer como energia. Ele não está formando proteína. Se não está formando proteína, como é que vai grudar? Como é que vai anastomosação para acontecer com os pacientes? Decência. Paciente, por exemplo, em enfermaria de pós-operatório, que está terceiro, quarto dia com as catecolaminas lá no teto, é decência. Por isso que vocês vão ouvir falar, os cirurgiões falando, que as cirurgias, as decências, né, anastomóticas, elas acontecem pelo quarto, quinto dia. Tem uma explicação para isso. Quer ver o negócio? O paciente está com um dreno lá na ferida operatória. Esse dreno é para vigiar, para saber se a anastomose não grudou, se ela se desfez, vai ter uma fístula, vai vazar conteúdo. Se vazar conteúdo, esse conteúdo não pode ficar dentro da barriga, ele tem que sair. O dreno é um dreno sentinela, para vigiar aquela anastomose. Se houver uma falha naquela anastomose e houver extravasamento de conteúdo entérico, o dreno não deixa ficar coletado lá dentro, ele sai. Pergunto para vocês, quando é que eu tiro esse dreno? Eu tiro esse dreno no segundo dia? Tiro no terceiro dia? Não, eu vou tirar esse dreno no quinto dia. Por quê? Porque as decências, elas acontecem pelo quarto, quinto dia. Porque no quarto, quinto dia, se eu não tiver catecolamina caindo, frequência cardíaca caindo, se eu não tiver estímulo cardíaco diminuído, eu não tenho proteína formando, eu não vou ter aminoácido formando proteína de cicatrização. Eu vou ter aminoácido formando a glicose. A alanina e glutamina formando glicose.
para fornecer como fonte de energia para resistir ao trauma. Eis a importância da gente entender essa fisiologia. Então, uma coisa que é importante a gente entender, isso que eu falei para vocês. Certo? Bom, e a insulina, gente? O que acontece para ela? Eu falei para vocês, de todos os hormônios, 3 hormônios se reduziam na remite. O primeiro deles, insulina. A redução da insulina é importante? É importante. A insulina, ela é um hormônio anabólico. No momento do trauma, eu não preciso de glicose formando tecido adiposo. Eu não preciso de glicose formando proteína e tecido. Eu preciso de glicose para fugir ou lutar. Depois do segundo momento, eu preciso para essas coisas. Doutor Anísio, terceiro, quarto dia depois? Exato, terceiro, quarto dia depois. Mas naquele momento, eu preciso de glicose é como fonte de energia. Eu preciso ter glicose para fornecer para que seja fonte de energia para os órgãos vitais. Então, o que acontece com a produção de insulina? Ela diminui. A insulina circulante, ela fica, em termos proporcionais, menor do que a necessidade de insulina para manter os controles glicêmicos. Se a insulina vai cair e todos os hormônios contra a insulina vão aumentar, o que vai acontecer com meus níveis glicêmicos? Eles vão aumentar. Se você pegar um paciente em pós-operatório imediato, você vai esperar que a glicose sanguínea dele esteja normal? Não. O que vai acontecer com esse paciente? Se está frente à remite e está acontecendo de forma adequada, eu tenho um paciente com glicose, com hiperglicemia. A vida média da insulina acaba diminuindo por conta dos hormônios contra-insulínicos. E lembrar que eu falei para vocês, do efeito anabólico da insulina, eu não quero naquele momento efeito anabólico. O paciente está frente ao estado de catabolismo. Eu preciso parar o catabolismo. Eu preciso de energia para fugir ou para lutar. Tá? Fugir ou para lutar. Tá? A glicose também estimula a gliconeogênese. Falei para vocês que o paciente traumático está na forma de quê? Ele está numa situação de quê? De jejum. Então, o que acontece? Eu preciso inibir a gliconeogênese. Eu preciso de formação de novas glicoses. Por isso que a insulina está diminuída. O que ele faz? Ele estimula a lipogênese. Eu quero lipogênese? Não quero. Pelo contrário, o paciente que está em jejum, no estado de estresse, ele precisa degradar lipídios para fornecer ácidos graxos e glicerol para fornecer mais energia. Preciso de proteínas nesse momento? Não. Quero aminoácido. Para que eu quero aminoácido? Fonte de glicose, fonte de energia. Por isso a importância da queda da insulina. Tá bom? Bom, e o glucagon? E o GH? Como é que estão? Todos eles aumentados. Lembra que eu falei para vocês? Todos os hormônios aumentam, menos aqueles 3 que eu falei para vocês. Os hormônios sexuais como estão? Eles estão diminuindo. Tá? Um outro importante que eu vou falar para vocês aqui, eu já estou caminhando para os momentos finais aqui da nossa aula, vou falar já das outras características que estão faltando, é sobre o hormônio da tireoide. Alguém podia me perguntar assim, doutor, mas o hormônio da tireoide é necessário para dar velocidade, não funciona como catalisador das reações fisiológicas do nosso corpo? Verdade. Você tem uma ideia, frente ao trauma, o T4, num primeiro momento, ele está elevado. Qual é o problema? Os mecanismos de homeostase do trauma, eles fazem uma ativação de uma enzima que vocês nem lembram o nome, chamado desiodinase tipo 3. Existem 2 tipos de... Basicamente, são 3 tipos, mas existe de importância 2 tipos de desiodinase. A tipo 2 e a tipo 3. Tipo 2 pega o T4 e transforma no T3 livre, tá? Que é a forma ativa do hormônio. Mas a desiodinase tipo 3, ela pega o T3, que está livre lá, que é a forma ativa, e transforma no T3 reverso, que é uma forma inativa do hormônio. Só que tem um detalhe. Tanto o T3 como o T3 reverso, eles têm efeito de feedback. Então, o que acontece? Se eu pego o T3, que é a forma ativa, e transformo no T3 reverso, que é a forma inativa, eu não tenho ação de hormônio da tireoide. E o pior, se a quantidade de T3 reverso está aumentando, por efeito feedback, o que acontece? Eu diminuo a produção de TSH. Diminui a produção de TSH, o que acontece no T4? Livre, vai para o chão. Ou, pelo menos, fica ali mais ou menos dentro da faixa da normalidade, não aumenta como era de se esperar. Né? Basicamente por conta disso. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai falando aqui das 7 características do paciente que está na situação de remite. Primeira delas, eu falei para vocês, acidose.
Segunda delas é hipercalemia no primeiro momento e hiponatremia. Mas eu falei para vocês que o aumento da aldosterona tenta corrigir. Agora, quando eu falei para vocês da insulina, eu falei de outras duas características do paciente que está numa situação de remete. O paciente tem hiperglicemia, eu preciso ter aumento de glicose circulante no sangue para fornecer para as atividades que são vitais. Isso acontece, como eu falei para vocês, pela queda da insulina. E se eu tenho uma hiperglicemia, qual seria normal? Não seria eu ter uma hiperinsulinemia de rebote? Seria. Mas o que acontece? Se eu tenho um paciente que tem hiperglicemia e não tem o efeito compensatório do aumento da insulina, isso fisiologicamente se chama status de intolerância à glicose. Nosso paciente ele não suporta grandes aportes de glicose. Ele está intolerante, a insulina está baixa, ela não exerce o papel. Tem que lembrar que a hiperglicemia exagerada também é tóxica. Outra coisa, como eu falei para vocês, se a insulina cai, o que acontece? Eu não tenho agregação de aminoácidos para fazer proteína, eu tenho degradação de proteína, eu tenho proteólise, eu preciso de alanina e preciso de glutamina para formar o quê? Glicose para servir como energia. Então eu tenho aumento dos aminoácidos circulantes. Eu faço também lipólise. Se eu faço lipólise, eu tenho aumento de ácidos graxos circulante de glicerol também, por conta da queda da insulina, da necessidade de aporte energético. Então tá aí, gente, para vocês, as 7 características do paciente com remídio. Acidose, hipercalemia no primeiro momento, lembrando que vai haver uma tentativa de compensação, hiponatremia, hiperglicemia e intolerância à glicose, basicamente por conta da diminuição da insulina, e essa diminuição da insulina e aumento dos hormônios contra a insulina vai fazer um aumento dos aminoácidos circulantes e um aumento também dos ácidos graxos circulantes. Aí vocês vão me perguntar, e a resposta imunológica, onde é que fica? A resposta imunológica, ela depende basicamente da dor. Quanto mais dor o paciente tiver, maior produção ele vai ter de fatores inflamatórios. Se ele tem maior produção de fatores inflamatórios, eu estou falando para você que ele tem maior aumento de citocina. As citocinas são os amplificadores das reações inflamatórias. Eu estou falando em TNF-alfa. O TNF-alfa, ele é uma enzima anorexígena, é chamado de caquexina. Significa que quanto maior é a dor do paciente, menos fome ele vai ter. E lógico que a dor tem a ver com lesão tecidual. Interleucina 6 é uma interleucina pirética, ela aumenta a temperatura do corpo. Como é que eu faço para controlar, por exemplo, essa resposta imunológica que pode ser tão danosa? Porque se o paciente tiver dor, porque ele está tendo grandes lesões, ele vai ter aumento do TNF-alfa. Se está tendo aumento do TNF-alfa, ele não vai comer, porque ele é um hormônio, ele é uma citocina anorexígena, é a caquexina, o nome dele é caquexina. Se esse paciente não se alimenta, ele não tem aporte energético. Se não tem aporte energético, daqui a pouco ele não consegue produzir proteína. Se não consegue produzir proteína, se não tem aminoácido para produzir proteína e nem vai ter aporte energético para as reações orgânicas, esse paciente não vai conseguir se recuperar do trauma quando ele entra na fase anabólica. Quais são as maneiras que eu tenho, por exemplo, de fazer esse controle? Basicamente, uma analgesia escalonada. Paciente, por exemplo, vítima de trauma, de estresse traumático, qualquer natureza, ele precisa estar bem coberto de dor, tá? E aí vai a importância anestésica nos pacientes cirúrgicos. Quanto melhor o status anestésico, melhor a compensação dessa dor, melhor a recuperação do nosso paciente, tá? E uma outra coisa que é importante que eu ia colocar para vocês, acabei não colocando, gente, é diminuir a agressão tecidual. Por isso que os pacientes operados, por exemplo, de cirurgia videolaparoscópicas, eles tendem a ter uma recuperação melhor do que os pacientes operados abertos. No dia que vocês estiverem, por exemplo, me acompanhando o Jorge, por exemplo, nas enfermarias de clínica cirúrgica, vocês vão perceber. O paciente, quando ele é operado uma colecistectomia aberta, no outro dia você pergunta para ele, você está com fome, seu José? Ele não está. O paciente que opera por videolaparoscópica, se você chegar para ele no outro dia e perguntar assim, dona Maria, o senhor está com fome? Doutor, o senhor quer me matar de fome. Estou para morrer de fome, o senhor não liberou comida para mim. O porquê isso? Melhora da dor, diminuição de lesão tecidual, diminuição da remite. A recuperação do paciente é melhor, ele vai conseguir deambular melhor e as consequências do estresse traumático vai ser menor, tá bom? Então, é basicamente isso. Se vocês entenderem que a resposta no metabólico ao trauma tem aquela série de características, eu consegui passar o recado de hoje à noite, tá? Muitíssimo obrigado a vocês, tá aqui a referência que eu utilizei para poder trazer essa aula para vocês, e a gente está aqui aberto às perguntas, tá bom?
Me Rodrigo, ouve? teu áudio está desligado. Estão conseguindo me Tá dando escutar? para escutar. Pronto, tá dando para escutar. Agora foi. Parabéns pela excelente aula, doutor Anísio. O doutor Jorge, ele entrou aí no meio da discussão, acho que ele vai fazer algumas considerações aí. Pode ficar à vontade, viu, doutor Jorge? Parabéns, Anísio, pela aula, tá? Excelente aula, né? Já brilhante, como sempre, entendeu? Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Sim. Ah, então tá bom. É porque eu tô em trânsito, tô em viagem, então às vezes o áudio pode falhar. Mas, assim, ótima aula, entendeu? Brilhante como sempre. Conheço já nessa Anísio desde a época que ele era nosso residente aí. E com certeza foi o melhor dos residentes que a gente teve lá, tanto que hoje ele está aí brilhando. Infelizmente eu só pude pegar da metade final, porque isso não consegui assistir a aula, né, não teria tempo. Mas eu vou deixar os alunos aí fazer alguma pergunta aí, algum comentário aí sobre respostas da São Paulo ao trauma e se alguém não comentar nada, eu faço um comentário mais no final. Algum comentário, alguma pergunta, a gente está aqui aberto para discussões. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade para abrir o áudio e perguntar. Se vocês não conseguirem, vocês mandam no chat que a gente consegue ler para vocês. Doutor Anísio, eu fiquei com uma dúvida. Em relação à cirurgia de controle de danos, como é que ela funciona em relação ao REMIT? É como se eu estivesse dividindo o REMIT em duas respostas diferentes, porque a teoria do controle de danos é você restabelecer a capacidade funcional do paciente antes da anatomia. Como é que funcionaria em relação ao REMIT, a cirurgia do controle de danos? Bom, a pergunta é muito boa, uma excelente pergunta. Porque, na verdade, é o seguinte, como eu falei para vocês, a resposta do paciente frente ao trauma depende da sua reserva funcional. O que acontece é o seguinte, quando o paciente ele está frente a um trauma, e você vai intervir naquele trauma, você está provocando um outro trauma. Então, o que acontece? O princípio do damage control, que é controle de dano, é você não provocar mais dano no paciente, de tal maneira que esses danos, eles eles provoquem lesões irreversíveis. Você está entendendo? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu tenho esse limite aqui de dano, o trauma causou isso aqui, e se eu operar o paciente, se eu intervir nele, o dano vai ser isso aqui. Isso aqui é o limite para ele, é o limite de sobrevivência. Passou daqui, ele não consegue mais, mesmo com seus mecanismos homeostáticos funcionando da melhor maneira possível, ele não consegue mais restabelecer a homeostase orgânica. E o paciente entra num ciclo vicioso chamado de tríade da morte. Tá? Que é o paciente que fica com coagulopatia, acidose e hipotermia. E nesse momento, por mais que você faça qualquer coisa, o paciente não consegue restabelecer. Então, o princípio do damage control é evitar que esse limiar seja alcançado. Eu faço o seguinte, o status do paciente está aqui. O que eu faço? Faço aqui, ó. Faço o mínimo possível para amanhã a lesão ser isso aqui, e por mais que eu intervenha, eu só chego a ter esse limite aqui e o paciente consiga se recuperar. É basicamente isso. Eu vou preparar o paciente para que eu possa fazer alguma coisa e ele possa tolerar. Entendeu? Entendi, obrigado. Bom. Alguém tem mais uma pergunta aí, pessoal? Bom, acho que como ninguém teve mais perguntas, a gente vai encerrar a aula por hoje. Gostaria de agradecer novamente ao senhor doutor Anísio pela presença. Tá bom, ó. Eu acho que você ligou o seu áudio. Assim, ó, mais uma vez, passar para agradecer a todos vocês aí, né? Agradecer a todos vocês aí pelo convite.
como falei para vocês no início, é um assunto difícil, é um assunto complexo, mas que a gente tenta trazer de uma maneira diferente para que vocês possam sair com alguma coisa daqui, para no dia que vocês estiverem diante de um paciente vítima de trauma, um paciente cirúrgico, vocês consigam raciocinar de forma fisiológica em cima desse paciente, para saber que as condutas que são tomadas, elas são organizadas e lógicas, elas não são feitas de orelhadas, as coisas acontecem, a Deus dará. Existe um porquê e um para quê para as coisas, tá bom? A gente está aqui disponível, a Liz aí tem meu telefone, qualquer coisa que precisar, vocês podem mandar dúvida aí pelo telefone. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vou dar um abraço para o meu professor Jorge, ele sabe do amor e carinho que eu tenho por ele, tá? Todas as vezes que vocês precisarem, a gente vai estar aqui de prontidão para poder ajudar, tá? Um abraço a todos e tenham uma excelente noite.